Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo civilizador de Norbert Elias. Essa é uma das teorias sociológicas mais importantes para se compreender o comportamento humano. Antes de tudo, é preciso compreender o que é o processo civilizador e como que ele ocorre. Como o nome já diz, é um processo que tem por objetivo civilizar as pessoas, padronizar o comportamento humano. Então, segundo Norbert Elias, ele não foi um processo que aconteceu de uma hora para outra. É um processo lento, que não foi idealizado por um grupo de pessoas, que eram mais inteligentes do que outras, que vai contra a ideia aí dos contractualistas, que em um dado momento da história fez-se aí um contrato social. Esse processo precisa acontecer em uma sociedade complexa, em uma sociedade em rede. Para se entender a sociedade em rede, a gente precisa pensar lá naquela sociedade complexa de Durkheim, para ficar um pouquinho mais claro. É só pensar no trânsito. Quando acontece um acidente de trânsito em um dado ponto da cidade, isso vai influenciar em outros locais, em outras atividades. Então vai gerar um engarrafamento, vai atrasar o horário das pessoas chegarem no trabalho, vai atrasar o horário das pessoas chegarem na escola. E pensar a sociedade em rede é isso, é quando um indivíduo, um acontecimento repercute em toda ali a malha social. E é dentro desse contexto que acontece o processo civilizador. O processo civilizador faz parte do processo de socialização do indivíduo, onde ele vai aprender como ele tem que se comportar, como ele tem que reagir a determinadas ações que ele venha a sofrer. Então, a criança, desde pequena, vai sendo ensinada como que ela tem que agir, como que ela tem que reagir. Isso vai resultar no automatismo, que o Norbert Elias chama aí de segunda natureza. O Norbert Elias faz um estudo bastante interessante para explicar o processo civilizador, retornando lá para o tempo da Idade Média, onde tinha reinos e cavaleiros e tudo mais. Quando não estavam em guerra, os cavaleiros tinham total liberdade para agir. Então eles podiam lutar com as pessoas, eles podiam amar livremente, podiam expressar sua paixão, e assim também a violência. E chegou um certo momento em que a sociedade foi mudando, em que as circunstâncias, o contexto social foi mudando, e aí não existiam mais guerras para eles lutarem. Então eles tinham que ter uma renda para viver, e eles eram pessoas, eram funcionários do reino. Eles foram morar nas cortes, e dentro das cortes eles tiveram que conviver de uma outra maneira, eles tinham que ter um outro comportamento. E também a pressão social, porque eles viviam dos impostos, então eles já não podiam mais agir de maneira tão violenta. Eles não podiam fazer o que bem quisessem na hora que quisessem. Então eles tiveram que agir de maneira civilizada. A nova reorganização social foi que fez com que esses cavaleiros tivessem aí que desenvolver um comportamento civilizado. Isso a gente pode trazer para a nossa sociedade de hoje em dia. Então, a pressão social, essa interdependência financeira que as pessoas têm, faz com que a gente tenha comportamentos, tenha atitudes diferentes das que a gente queria ter. Então, às vezes a pessoa ofende a gente quer agir de forma violenta com essa pessoa, mas nós não podemos, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade civilizada. O principal objetivo do processo civilizador é controlar esses impulsos violentos, é fazer com que as pessoas tenham outras atitudes, tenham outras maneiras de reagir que não a violência. E essa violência fica concentrada, ela fica na mão do Estado, onde ele tem o poder legítimo de usar dessa força física, dessa força moral. E uma das consequências desse controle é que, além de controlar essa raiva, essa violência, as pessoas também precisam controlar a sua afetividade. Esses cavaleiros também podiam expressar o seu amor, expressar a sua paixão livremente. E aí, com essa civilização, com esse processo civilizador, as pessoas tiveram mais que controlar essa paixão, essa coisa. As pessoas tendem a reproduzir em outras formas esses sentimentos, e aí foram aí que surgiram as novelas, as poesias e outros meios de expressar essa paixão, essa afetividade.
E o que tem a ver o processo civilizador com o que a gente está passando hoje, com a quarentena, com esse período de pandemia? Então as pessoas tinham já controlados aí esses impulsos violentos, né? Então a afetividade também e aí a gente, querendo ou não, nós tínhamos essa afetividade de abraçar, né, de beijar a pessoa e tudo mais. E com a pandemia, né, como o vírus é transmitido pelo contato humano, as pessoas tiveram que se readaptar, tiveram que se ressocializar, né? E nós estamos tendo que reaprender a viver em sociedade. Então a gente pode pensar nesse processo que está sendo diferente, porque tudo que nós vivemos até então, a gente aprendeu desde pequeno e hoje em dia já não podemos, né? As pessoas têm que usar máscara e é uma coisa que a gente não é acostumada a usar, talvez em países onde as pessoas tenham sempre esses vírus e uma poluição do meio ambiente maior, as pessoas estejam acostumadas a usar máscara, mas na nossa sociedade aqui brasileira nós não temos esse costume. Então esse processo novo dessa civilidade, dessa socialização está acontecendo de uma maneira não automática, está acontecendo de uma maneira brusca. Isso impacta muito as nossas vidas. Basicamente é isso, né? O processo civilizador tem por objetivo controlar esses impulsos violentos, padronizar os comportamentos humanos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa aí a sua sugestão de texto nos comentários, o que você achou, o que você compreendeu. É isso, beijo e até o próximo vídeo.